bem, pessoal? Então, estamos retornando aí para nossa segunda aula prática. Nessa aula, a gente já vai literalmente iniciar o uso do Civil 3D. Iremos iniciar ela apresentando alguns elementos importantes do programa, né? E principalmente tentar mostrar para vocês, dentro de todas essas funcionalidades aqui, o que a gente vai utilizar de forma efetiva, né? Lembrando que é um programa que tem bastantes comandos, né? Vocês podem perceber pela interface gráfica dele que ele tem um grau de similaridade com o AutoCAD bastante significativo, só que ele tem uma série de comandos que são apropriados para determinados projetos, incluído o projeto rodoviário. Então vocês abram, né? Ele é um programa pesado. Quando vocês fazem a abertura dele, né? Geralmente ele já vem com essa aba aqui que é chamada de Toolspace. Se ela não aparecer, você clica aqui, ó, certo? Ah, não está aparecendo, professor? Pode clicar aqui que ela vai aparecer. Nela você tem 4 barras verticais aqui, são abas. A primeira é o explorador, certo? Que a gente vai utilizar no curso. A segunda é uma barra de configurações. Nós também vamos utilizar essa barra para configurar os elementos que a gente for definir ao longo do projeto rodoviário. Essa terceira aqui é uma aba vinculada a questões de levantamentos topográficos, algumas configurações, principalmente com relação à importação de arquivos que foram obtidos no campo, né? É uma aba muito utilizada por profissionais de topografia, mas nesse curso a gente não vai utilizar mesmo, tá? A gente vai apenas trabalhar com dados já obtidos, então não se faz necessário o uso dela. E a aba final ela tem a ver com os outputs, com os relatórios. Iremos utilizar para produzir algumas tabelas, gráficos, que são importantes para a gente entender o nosso projeto rodoviário. Então, basicamente, vamos usar o Explorer aqui, que é o explorador, né? Cephens, que seria configurações. Topografia não, tá? Que é Survey em inglês. E aqui a parte de Toolbox, que seria a caixa de ferramentas, também iremos utilizar. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Quando você abre ele, ele te dá duas opções aqui. Te dá o menu iniciar, certo? E te dá um desenho 1 aqui. Esse desenho, ele abre de forma automática. Só que eu geralmente fecho mesmo porque ele não está ainda setado com as configurações que eu quero utilizar, que estão relacionadas lá com aquele kit Brasil, que nós fizemos o download e a instalação na nossa primeira aula. Então eu vou fechar ela aqui, pessoal, tá? E vou abrir aqui um novo, tá? Só que na hora de abrir o novo, vocês clicam aqui, ó, e vão procurar o padrão DNIT. Por quê? Volto a falar, a gente vai precisar já trabalhar com uma série de templates que esse tipo de padrão vai nos permitir. Então eu clico nele aqui, ó, certo? Ele já vai abrir um arquivo. Ele chamou de desenho 2, né? Porque aquele que eu fechei era desenho 1. Percebo que ele já te dá aqui, ó, formatações finais de plantas, ó, já com carimbo, que você pode editar a seu bel prazer. É por isso que é importante utilizar essa questão do padrão DNIT. Não só para isso, né? Tá, pessoal? Não só para a questão de plantas, mas também principalmente para convenções que a gente viu durante o curso, né, na parte teórica, e a gente verá novamente aqui na parte prática, certo? Então, vou voltar novamente aqui para o modelo, que é onde a gente vai estruturar tudo. Eu vou renomear isso aqui, pessoal. Vocês clicam com o botão direito, vão salvar como. Eu vou chamar ele de projeto, tá? Perfeito. E eu vou salvar numa pasta aqui que está relacionada com a disciplina. Unifap, Rodovias e Ferrovias, 2020. Vou colocar aqui em aulas práticas. Certo? Vou salvar aqui projeto DWG, tá? Ele já vai alterar aqui o nome, pessoal. Perfeito? E quando eu vou aqui na barra de explorador, ó, ele já aparece aqui em cima. Ou seja, tudo essas informações que estão abaixo deles aqui, ó, desde pontos até grupo de molduras, são informações que, se eu editar, vão estar ligadas a esse projeto, a esse arquivo aqui, tá?
Então é importante que a gente tenha ciência da hierarquia, né, que o programa trabalha. Então criei aqui o ambiente, né, já está ele literalmente no padrão DNIT. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é, claro, formatar ele, preparar ele em função do meu levantamento topográfico, que eu ainda irei importar os pontos. Então eu clico aqui, ó, pessoal. Tem que estar na barra de configurações, tá, pessoal? Explorador, você vai aqui em configurações, clica nele, ó, vai ficar marcado, botão direito e editar configurações de desenho. Cliquei aqui, ó, ele vai abrir essa aba que é a configuração geral desse projeto. A primeira aba ela tem como função você dizer para o programa qual é a sua área de trabalho em termos de localização geográfica, tá? E aí ele já te dá algumas opções. A unidade básica do desenho, quando ele for fazer a importação dos pontos, se ele está considerando metros, ele já faz a conversão em função das coordenadas que você vai propor para eles. E com relação a unidades angulares, ele trabalha de forma default com graus, tá? Isso daqui a gente pode manter sem problemas nenhum. Se for necessário fazer conversão para unidades inglesas, ele já adota aqui um critério de conversão, que é o critério normal. Ele já te pré-estabelece uma escala inicial, que a gente irá manter de 1 para 1000, né? Certo? Mas eu poderia até personalizar a mesma. Aqui é importante, tá, pessoal? Como eu vou trabalhar com uma topografia real, eu preciso informar qual é o sistema qual é o meu datum, né? Qual é o meu sistema de coordenadas que eu estou utilizando, tá? Então, aqui está sem projeção, eu vou precisar trocar para o sistema que é adotado aqui no Brasil, que vocês lembram lá de topografia, né? Que é o sistema, só achar Brasil aqui primeiro, que é o sistema Sirgas, né, pessoal? Lembram disso? Sirgas, deixa eu ver aqui o TM, PSA. Então, deixa eu procurar aqui o Sirgas. Tá aqui, ó. South American, aí tem PCA tal, Sirgas Datum. Então, você vai selecionar isso, por quê? Porque o levantamento foi feito na América do Sul. Então, quando você preenche isso aqui, ele já altera aqui os sistemas de coordenadas disponíveis, e aí você vai procurar a sua região. Vocês lembram lá em topografia, né? Quem fez comigo vai lembrar que você divide, né, em função de coordenadas UTM, né, em diversos gomos, o globo terrestre, e o nosso levantamento topográfico ele está na região 24S. Ó, UTM Zone 24S. Então você vai deixar marcado essa opção. Ok? Não vou dar aplicar ainda porque eu quero mostrar para vocês também outras questões que abrem, que são possíveis de edição nessa aba de configurações de desenho. Então a parte topográfica já está feita aqui. Essa parte de transformação aqui a gente utiliza quando, por exemplo, eu tenho um levantamento de campo que foi feito utilizando coordenadas locais ou coordenadas arbitrárias, ou até outros sistemas de coordenadas. Eu poderia fazer já, utilizando o próprio programa, algumas conversões. Mas não é o caso, fica apenas para mostrar qual é a utilidade dessa aba. Camada de objetos, é Object Label, né, lá do AutoCAD. Aqui ele já te dá, pessoal, isso daqui tem a ver com o próprio padrão DNIT, que a gente utilizou como template. Ele já te dá aqui os layers para cada uma das atividades, dos elementos gráficos que você vai utilizar, tá? Object Label você pode habilitar ou não aqui em função do cadeado. Também bastante conhecido aí, e é similar ao AutoCAD. Essa parte de abreviaturas exatamente tem a ver com também aquele padrão DNIT, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, tem algumas delas que vocês já, de certa forma, conhecem, né? Por exemplo, PC, ó, CS, quando eu tenho um segmento espiral, PI, ó, são exatamente convenções que têm a ver com
com aquela nomenclatura que a gente estudou na parte teórica, ó, TS, SC, algumas a gente nem chegou a ver, né? Mas as principais a gente tratou no curso. Aqui também, ó, aqui são pontos notáveis do alinhamento. Aqui algumas entidades de pontos notáveis, né, que são entidades secundárias. A questão de superelevação, ó, tudo isso ele já te dá umas nomenclaturas prévias em função do padrão DENIT. Vale também para a parte ferroviária, para perfil. Ó. Lembra lá o PIV, PCV, PTV, ó, aparece novamente aqui a questão da cota. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a uma sigla, né, referente a uma nomenclatura, você pode vir aqui no campo de nomenclatura e fazer a consulta da mesma, tá? Essa parte de configuração ambiental permite justamente você fazer a avaliação e configuração dessas questões relativas a cada um dos elementos. Por exemplo, aqui distância, ó, já está batendo com o que está em metro, que a gente viu naquela primeira aba. A questão de hora, ó, já está também prevendo aqui a unidade e o nível de precisão. Então, para cada uma das entidades, com relação a medidas, né, a gente tem aqui já os valores defaults em relação às suas unidades. Metro cúbico, ó, precisão de 2 casas, isso daqui eu posso alterar, tá, pessoal? Ok, eu posso alterar, aí fica meu bel prazer, velocidade, ângulo, estaca, ó, tá em metro, precisão de 2. A questão negativa não é possível, né? Então tudo isso ele já te passa, né, como template, justamente para a gente ter instalado aquele kit Brasil. Pressão, então todas as unidades, todas as medidas, elas estão indicadas aqui com a sua respectiva precisão e, claro, com a unidade padrão. Então, basicamente era isso que a gente tinha que fazer aqui, ó, porque a topografia tem a ver com essa região aqui. Eu vou dar um aplicar, vou dar um OK, ó. Então já está devidamente configurado. Em relação à topografia, que é o próximo elemento que a gente vai precisar trazer aqui para a interface do Civil 3D, eu baixei um arquivo aqui da internet, é uma topografia lá do Espírito Santo, por isso aquela zona 24S. Deixa eu só abrir o arquivo para vocês antes de fazer a importação. Esse arquivo aqui, ó, pessoal, eu vou inclusive deixar o mesmo disponível aí na descrição do vídeo para vocês fazerem o download. E a forma que você recebe esses levantamentos sem fazer nenhum processamento é assim, ó. Você tem um formato de pontos. Ó, pessoal, começou aqui de 1.7. Ó, ele já tem aqui as coordenadas, né? Este e norte, pela intensidade, pelos valores, dá para concluir isso. E essa terceira coluna aqui é referente à sua elevação, em metros, tá? Então, ó, você tem aqui do 7 até o... Aqui até o final, né, literalmente, 49.488. Então, é muito ponto, tá? É até uma topografia densa. Vocês verão que vai demorar um certo tempo para o programa fazer a importação. Mas vamos trabalhar, porque é até ideal que a gente tenha já um arquivo que representa realmente uma topografia extensiva, para a gente justamente verificar, né, a questão do uso do software. Então já temos o ponto aqui. Esse arquivo aqui eu vou utilizar agora para fazer exatamente com que o Civil 3D consiga ler nesse formato aqui esses pontos, que é o próximo passo que nós iremos fazer. Então, fazendo agora a importação daqueles pontos, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Vocês vão aqui em pontos, ou point, se vocês fizeram o download da versão em inglês, né? Vocês clicam aqui e vocês vão em importar pontos, tá? Aí tem várias opções, né, pessoal? Ó, alinhamento, superfície, talude, uma série de informações. Como a gente quer dar uma olhada geral, e é legal a gente ver dessa forma, vamos aqui em ferramenta de criação de pontos, que é a primeira opção. Ele vai abrir essa janela, tá? De criar pontos. Tem várias opções aqui, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer uma importação, já que eu tenho
como eu mostrei anteriormente, aquele arquivo pronto. Então você clica aqui em importar pontos, ele vai abrir essa nova janela. A gente vai importar agora aquele arquivo lá, ó. Eu vou aqui no macho, vou lá na minha pasta, aula prática, se eu não me engano eu coloquei aqui, ó, topografia, que é exatamente o arquivo que eu vou disponibilizar aí na descrição, abrir, ok? Ele já vai ler, pessoal, aquele arquivo, só que eu preciso dizer para ele a melhor forma que ele vai ler, né? Senão ele não vai entender. E não sei se vocês lembram, mas o formato do nosso arquivo é primeiro o número, depois o leste, o norte e a elevação ou cota, tá? Então eu tenho que procurar aqui esse formato. Tem vários aqui, ó. Quando você vem aqui, você vê vários. Mas o nosso é ponto, é este, então não é esse. Vou procurar aqui. Opa, ponto, este, norte, Z. Z é elevação, então é isso aqui, ó. Ó, percebo que aqui, ó, tem ó, o número do ponto, a coordenada leste, a coordenada norte e a elevação. Bate exatamente com o que a gente tem lá no nosso arquivo de texto, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, como sendo essa, já deixo aqui marcado, tá? Eu vou colocar adicionar pontos ao grupo, porque é interessante que ele vai aparecer aqui, como já um group point. Então eu vou marcar vou habilitar isso aqui e vou dar um mais aqui, tá, pessoal? E eu vou chamar isso daí de topografia. É o meu grupo de pontos. É obrigatório não, tá? Mas eu acho mais organizado, né? Fica bem mais organizado quando você cria um grupo de pontes, que ele fica basicamente como um objeto único, né? Que você pode, inclusive, depois explodir. Então, vamos fazer dessa forma. Dei um OK aqui, ó. Ele já vai criar o grupo. Eu já falei para ele a forma de leitura correta dos pontos. Ó. Aqui todos aqueles 49 mil pontos vão aparecer aqui. Ele já sabe qual é o arquivo. Eu sempre costumo deixar isso daqui para ele fazer, que ele vai utilizar principalmente na hora de fazer as interpolações e criar as curvas de níveis, mas deixa habilitada essa primeira opção. A segunda não, tá, pessoal? A gente não vai fazer nenhuma transformação de unidade. Então deixa desabilitado. Pode dar OK, ó. E aí agora é esperar, tá? Como são muitos pontos, ele vai demorar um pouquinho aí para fazer isso, tá, pessoal? Então, pessoal, depois de um tempinho, né, ele conseguiu processar a nossa malha de pontos, ó, se eu conseguir dar um zoom. Aliás, ó, se não aparecer de cara na tela de vocês, ele vai terminar de processar e, de fato, ele não apareceu nada. Dá aquele zoom extend, tá? Z Enter é Enter, né? Para quem está com a inglês, lembrando que se eu tiver com uma versão em português, eu coloco um underline antes e coloco o comando em inglês, que vai funcionar da mesma forma, tá? Só para ele fazer um enquadramento aqui e considerar a parte dos pontos no meio, né, da tela, né? Fazer aquele zoom estendido, tá? Um comando também lá do AutoCAD. Então ele gerou, pessoal, ó, percebo que realmente é uma malha bem densa, né? Ele até adotou um formato prévio aqui, ó, de cota, que está em vermelho, e numeração do ponto, tá? Que a gente vai inclusive editar para representar de uma forma mais efetiva. Mas é uma boa malha de pontos, ó, o 49 mil deve estar em algum desses pontos. E quando você faz isso, você pode fechar aqui, tá, pessoal? Você vai aqui, ó, na sua barra de explorar, né? Vai em pontos, grupo de pontos, ó, olha o que vai aparecer aqui. Vai aparecer a topografia, que foi exatamente aquele grupo que nós criamos na hora de fazer a importação dos pontos, tá? Percebo que ele cria a topografia da forma que nós pedimos, mas também ele deixa aqui, ó, criado o que a gente chama de todos os pontos, ou seja, ele também tem aqui um backup considerando todos aqueles pontos que foram importados. O legal de você criar grupos de pontos é que, por exemplo, eu não recebi o levantamento topográfico inteiro, eu recebi ele de uma forma parcial. Aí eu poderia criar um grupo de pontos referentes à primeira parte, um outro grupo referente à segunda e assim sucessivamente, certo? Então é legal você trabalhar com grupos para organizar
essa questão dos levantamentos, principalmente levando-se em consideração o tempo que ele chega para você como projetista. Então eu vou aqui, ó, pessoal, selecionei topografia, botão direito, vou em propriedades, tá? Vamos ver um pouquinho disso aí. Na verdade, vamos logo em editar pontos. Porque em propriedades ele vai te dizer a quantidade de pontos, tal, todas aquelas questões aí, né? Com relação a eles, ó. Na verdade, tem que vir em propriedades, tá? Tem até uma diferença. Aqui seria se eu quisesse, ó, editar pontos, se eu quisesse mexer em algum daqueles pontos que eu previamente incluí, né, através daquele arquivo de texto. Então não é aqui que você vai entrar, a gente está admitindo que a topografia está correta, você vai com o botão direito e vai realmente em propriedades. E ele vai abrir essa janela aqui, ó. Essa primeira parte aqui tem a ver com a informação e tem a ver com o formato e estilo, tá? Que você vai ter aqui, ó. Aí, em função do seu padrão de init, ó, ele já te dá tudo aqui em português, várias possibilidades de você adotar o seu estilo de ponto, tá? Certo? O ponto, pessoal, literalmente é isso aqui, ó. Ele separa. Ponto é esse elemento aqui, tá? Certo? E o estilo dele vai estar relacionado à simbologia que eu vou adotar para esse elemento. Então, quando eu mexo aqui, ó, eu estou mexendo puramente no ponto, tá? Por exemplo, eu posso adotar aqui um ponto, vamos ver aqui um padrão diferente. Digamos que fosse uma luminária, sei lá, um piquete, ó. Vou colocar um piquete aqui. Eu poderia aplicar, ó, e vai aparecer lá, vai mudar a simbologia. Como são vários pontos, demora um pouquinho, né? Não tenha dúvida disso. Então, depois de um tempinho, né, ele, ó, verifique que ele alterou o formato do elemento porque eu coloquei aqui com um piquete, tá? Então, isso daqui é literalmente mexer no símbolo que ele vai considerar para o meu ponto, tá? Eu vou voltar novamente aqui para ponto. Vou colocar aqui, inclusive, o básico, né? Tem o de norma, tem que ver a diferença entre eles, mas vou colocar aqui o básico. E aqui, ó, quando ele está falando legenda, é referente a essa parte textual, ó, que está representando números, que é a cota e o número do ponto. Também eu posso mexer nisso aqui, ó, tá? Posso colocar cota e descrição, que é exatamente o que está ali, né? Ou só a cota. Eu vou deixar só a cota por enquanto, tá, pessoal? E vou pedir novamente para ele aplicar aqui. Vamos esperar agora. Isso está gravando, né? Está gravando. É bom verificar enquanto ele vai fazer aqui o processamento. Demora, tá, pessoal? Isso aí não tem jeito porque são vários pontos, né? Nem dá para a gente verificando aqui as questões das outras abas porque ele realmente para aqui, né? Fica em processamento. Terminou, tá, pessoal? Ó, e ficou do jeito que eu queria. Aqui é um básico, está indicando basicamente um ponto aqui, ó, que é a simbologia da circunferência. E só a cota, ó. Então isso daqui você altera conforme você quer representar no desenho, tá bom? Fica a seu critério. Então fazendo aqui para a gente fechar essa parte de pontos, ó, o grupo de pontos, aí você já marca aqui, ó, todos os pontos são exatamente aqueles que a gente importou. Isso aqui não vem ao caso. Você pode incluir pontos, tal, e já considera aquele intervalo original, ó, do 7º ponto até o 49.488, que é o que estava naquele arquivo de texto. Então, eu consigo aqui pegar e incluir pontos nesse mesmo grupo, tá? Fica a meu critério. Da mesma forma, eu consigo excluir, considerando alguns critérios. Posso fazer uma consulta a um determinado ponto. Deixa eu maximizar isso aqui, não ficou ruim maximizado. Posso fazer substituições, tá? Com relação a estilo, com relação à descrição original. Eu posso, inclusive, personalizar isso. A gente pode até fazer depois, durante o projeto, algumas personalizações. E no final aqui ele te apresenta, né, toda aquela lista de pontos, ó, que você importou no seu arquivo. Certo? Ó, cada um com a sua cota, com as suas coordenadas leste e norte. E com alguns elementos também importantes, principalmente no que tange a coordenadas UTM, que é latitude, longitude, né?
e alguns fatores de conversão. Tá? Então, todas as propriedades com relação a essa malha de pontos que a gente importou, pessoal, elas ficam aqui. Tá? Você vai novamente aqui com o botão direito, ó, vai aqui com o botão direito, vai em propriedade, você consegue fazer as verificações e, claro, as edições que você precisa em relação ao seu grupo de pontos. Principalmente a representação gráfica dos mesmos, tá? Então a gente termina essa segunda aula aqui com relação à geração, né, dos pontos, importação, na verdade, né? A gente analisou um pouquinho das questões de estilo e na próxima aula a gente vai transformar isso daqui numa topografia. Ou seja, eu vou construir curvas de níveis e outros elementos que a gente pode observar que são importantes para a tomada de decisão. Lembra que a gente vai ter como primeiro objetivo, né, justamente incluir um traçado. E para fazer esse traçado, a topografia é o principal condicionante. Então, até lá, pessoal.